Olá, aluno e aluna do Gran Cursos, eu sou Érico Palazzo e vamos dar continuidade aqui no estudo de crimes contra a administração da justiça. Vamos ver agora um outro crime que está previsto no artigo 340, comunicação falsa de crime ou de contravenção. A gente viu o crime do artigo 339, que é a denunciação caluniosa, e eu vou chamar a atenção para vocês aqui das diferenças entre o crime do artigo 339, denunciação caluniosa, e aqui o artigo 340. Então já vamos aí para a tela. Olha só, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Olha o que diz o tipo penal. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Olha, a pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então é um crime de menor potencial ofensivo. Pessoal, veja só. O principal que a gente tem que ter em mente em relação à diferença deste crime aqui para a denunciação caluniosa. Lá na denunciação caluniosa, o agente dá início a um procedimento, dá causa a um procedimento público por atribuir falsamente um crime a uma pessoa que ele sabe ser inocente. Então ele fala que alguém praticou um crime, mas ele sabe que aquela pessoa que ele acusou não cometeu crime coisa alguma. Aqui na comunicação falsa de crime ou de contravenção, o agente não atribui um fato criminoso a uma pessoa. Não, ele simplesmente fala, olha, houve um crime ou então houve uma contravenção, mas que na verdade não existiu também. Ele não atribui a autoria a uma pessoa, ele simplesmente fala, vai na polícia ou vai no Ministério Público e comunica um crime. Por exemplo, chega lá e fala, olha, fui vítima de um crime de extorsão. Ah, quem foi o autor? A polícia pergunta, o Ministério Público pergunta, ele fala, não sei. Não conheço o autor, não sei quem praticou esse suposto crime, então ele não atribui a autoria do crime a qualquer pessoa, ele não fala quem foi, até porque é um crime que não existiu, mas ele não atribui falsamente a autoria a uma pessoa que ele sabe inocente. Ele simplesmente fala, olha, houve um crime, fui vítima de um crime, ou então ele fala, olha, aconteceu um crime que eu vi que outra pessoa foi vítima, só que ele sabe que não houve crime coisa alguma, ele sabe que não teve contravenção, ele simplesmente provoca a ação da autoridade policial sem ter havido qualquer crime ou contravenção. Pessoal, óbvio que o Código Penal tinha que incriminar essa situação. Ninguém pode provocar a ação da autoridade trazendo ao conhecimento um fato que não ocorreu. Imagina agora a polícia indo atrás do autor de uma extorsão que não existiu. A polícia indo atrás de uma tentativa de homicídio que também não existiu. A polícia trabalhando, o Ministério Público trabalhando, buscando a autoria de um crime que não tem nem materialidade. Viu só? Então essa é a diferença entre a denunciação caluniosa e a falsa comunicação de crime ou de contravenção. Pode botar aí na tela. Vamos lá, algumas características desse crime. Trata-se de crime material. Por quê? Porque ele se consuma somente, na verdade, vai se consumar quando a autoridade toma alguma providência, ó. Provoca a ação da autoridade em relação ao crime ou à contravenção comunicada. Então é um crime material. Tem que haver essa ação da autoridade para que o crime se consuma. Professor, qual seria uma ação da autoridade? Simples. Diante da comunicação de um crime, o que a polícia faz? Registra a ocorrência, intima suspeitos, corre atrás, faz campanas. Está provocando a ação da autoridade. Ah, precisa instaurar inquérito policial? Não. Simplesmente alguma ação, alguma diligência investigatória foi feita, consumou-se este crime, tá bom? Então é um crime material, é um crime cuja tentativa é cabível, é um crime de ação penal pública incondicionada, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então trata-se de um crime comum. O sujeito passivo, quem será, pessoal, o sujeito passivo? Tranquilo aqui, né? O Estado. É o Estado que vai acabar tendo essa ação da autoridade, uma ação que não era necessária, de um crime que não se verificou. O que mais? Tem que ser mediante dolo. Bem importante, se a pessoa acredita que ocorreu o crime e comunica, não há dolo. Imagina aquela vizinha, né, que fica ali o dia inteiro, passa o dia na janela. De repente, só que aí tá à noite, ela não consegue ver direito, ela vê uma pessoa pulando o muro de uma casa e entrando nessa casa. O que ela faz?
liga na polícia e fala, olha, estão assaltando a casa em frente à minha. Só que, na verdade, quando a polícia chega, constata que quem pulou o muro era o próprio morador da casa, que pulou o muro porque estava sem a chave ou sem o controle do portão para poder entrar. Pessoal, houve falsa comunicação de crime nesse caso? Claro que não. A vizinha ali teve boa intenção. Ela praticou essa conduta, ela comunicou e provocou a ação de uma autoridade policial, em que pese não ter havido um crime, só que ela não sabia. Foi por culpa, né? Se houver alguma negligência, ou então simplesmente não houve culpa, foi porque a situação se assemelhava a um crime mesmo. Beleza? Então, atenção aqui, ó, tem que ter o dolo. Beleza? Deixa eu trazer para vocês aqui alguns pontos de destaque em relação a esse crime, algumas coisas que a gente tem que ter aí uma atenção especial. Olha só, para configurar o crime de falsa comunicação, letra A, não se faz necessário a instauração de investigação policial. Foi o que eu falei com vocês, não precisa de inquérito policial, não precisa nem de investigação policial, basta alguma ação da autoridade. Não é necessária a instauração de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de probidade administrativa. Onde é que precisava para ser consumado a instauração desses procedimentos? Lá no crime de denunciação caluniosa, beleza? Olha só a letra B. A falsa narrativa, então olha só, o crime configura, para configurar o crime de falsa comunicação, a falsa narrativa pode ser de crimes que o comunicante seja uma suposta vítima ou não. Simples assim. Pode ser um crime que ele não seja vítima, e aí ele fala, olha, foi um furto cometido contra a casa do meu vizinho, sendo que ele sabe que não aconteceu. Ou então pode ser um crime que ele próprio seja vítima e ele inventa que foi vítima, por exemplo, de uma tentativa de homicídio. Estava andando na rua, atiraram contra mim e esse fato nunca ocorreu. Viu só? Então, a falsa comunicação de crime pode ser tanto o comunicante como vítima ou uma terceira pessoa como vítima. Basta que ele invente esse crime aí, invente uma situação, um crime que ele sabe ou contravenção que ele sabe que não se verificou. Beleza? Olha só, observação, não incide esse delito, o artigo que a gente está vendo, 340 do Código Penal, comunicação falsa de crime ou contravenção, se o crime falsamente comunicado é condicionado à representação ou de ação penal privada e foi comunicado por quem não é vítima. Somente o titular da representação ou da queixa poderá praticar a infração. Pessoal, atenção nisso daqui. Veja só, se eu sei que uma ameaça de A contra B não ocorreu, mas eu vou até a delegacia e falo, olha, quero registrar uma ocorrência aqui de um crime que foi praticado por A contra B. A ameaçou B. Esse crime não aconteceu e eu sei que esse crime não aconteceu. Mesmo assim, eu não posso ser sujeito ativo desse crime de falsa comunicação de crime. Eu não cometi a falsa comunicação. Por quê? Porque o direito o titular do direito de procurar a polícia, de representar em relação a esse crime de ameaça, é a própria vítima. Então, se não é a vítima que faz uma falsa comunicação de um crime de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, não há que se falar na prática desse crime, tá bom? Ainda que eu tenha falado que esse crime aconteceu e eu sei que ele não se verificou, tá bom? Então, muita atenção nessa hipótesezinha aqui de falsa comunicação de crime quando trata-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada. Somente a suposta vítima desses crimes que não se verificaram é que podem cometer a falsa comunicação, beleza? Mas não acabou não, olha só, temos mais pontos de destaque aqui. A falsa narrativa pode ocorrer nas seguintes hipóteses: quando o crime ou contravenção não ocorreu, que é o mais comum de ocorrer, né, pessoal? É a situação mais fácil da gente vislumbrar, quando há falsa comunicação de um crime ou de uma contravenção que não ocorreu. Mas tem uma outra hipótese: quando houve o crime ou a contravenção, mas completamente distinto daquele que foi comunicado. Então, olha só, imagina que eu fui vítima de um furto, tá bom? Alguém chegou lá, estava andando na rua, alguém passou por mim, pegou aqui a carteira que estava na minha calça e saiu em disparada. Só que eu fiquei com tanta raiva da situação, e pessoal, aqui não importa qual foi a motivação não, o fato é que eu chego na delegacia e falo que eu fui vítima de uma tentativa de latrocínio. Eu sei que aquele sujeito não estava sequer armado, nem tentou me matar, fazer nada, ele só subtraiu. Só que eu vou à delegacia e falo, olha, estava andando na rua,
o sujeito subtraiu minha carteira e desferiu um disparo de arma de fogo contra mim. Veja, houve um crime? Houve, mas um crime completamente distinto daquele que eu relatei e comuniquei às autoridades. Nesse caso, vai haver o crime de falsa comunicação? Sim, beleza? É o que está aí para vocês. Muito bem, olha só, não vai configurar o crime de comunicação falsa. Notícia de fato atípico. Eu vou na polícia e comunico que eu sofri um adultério. Adultério não é mais fato típico, já foi há muito tempo atrás. Então não vai haver crime aqui, ainda que, obviamente, né, eu estou falando uma mentira, não sofri adultério, não sofri um dano culposo. Vou na delegacia e falo, olha, sofri um adultério, que é mentira. Sofri um dano culposo, que é mentira. Ainda que seja mentira, não vai configurar o crime de falsa comunicação. Por quê? Porque eu não relatei nenhum crime ou contravenção para a polícia. São fatos atípicos, tá bom? Vamos lá. Notícia de fato com a punibilidade extinta pela prescrição, decadência, seja o que for. Olha só, eu vou até a delegacia agora e falo que eu sofri um estelionato. Mentira, não sofri coisa alguma. Sofri um estelionato há 15 anos atrás. Ué, mas o estelionato prescreve em 12 anos. E eu falei essa mentira de um fato que ocorreu há 15 anos atrás, um estelionato que ocorreu há 15 anos atrás. Esse crime já está prescrito. Então, como esse crime falso já está prescrito, não incorri no crime de falsa comunicação. Beleza? Olha lá. Se a intenção do agente, ao comunicar falsamente um crime, é de obter indevidamente seguro ou indenização. Por quê, professor? Isso aí não vai ser crime algum? Não, muito pelo contrário. Vai ser um crime. Incide o tipo penal previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Observação. Nesse caso, porém, há divergência se o agente também deveria responder pela falsa comunicação. A maior parte da doutrina entende que esse delito resta absorvido pelo estelionato. Princípio da consunção. Levem esse entendimento aqui da doutrina majoritária para a prova de vocês. Só quero destacar, alguns doutrinadores entendem que haverá concurso material entre os crimes, pois atingem bens jurídicos distintos. Então, se a mentira que eu conto, se eu comunico falsamente um crime, mas com a intenção de obter indevidamente seguro ou indenização, eu vou responder aqui pelo artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º. Vou à polícia e falo, olha, meu veículo foi furtado. Mas é mentira, o meu carro tá dando problema, eu peguei esse carro, joguei lá da ribanceira para me ver livre dele e vou até a polícia e falo, meu veículo foi furtado, para aí eu poder receber a indenização do meu seguro. Veja, houve falsa comunicação de crime? Em tese, a gente pode até dizer que sim, mas há um delito específico para essa situação, que é o delito do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º, que é a fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Então, atenção, nessa situação específica, a gente vai estar diante desse crime aqui. E alguma parte da doutrina fala que haverá, na verdade, um concurso material, que o agente deveria responder não só pelo estelionato, pelo 171, parágrafo 2º, né, por essa fraude para recebimento de indenização, como também pela falsa comunicação de crime. Beleza, pessoal? Então tem aí essas duas interpretações aí, dois entendimentos da doutrina. Meus amigos, vamos fazer o seguinte, pode vir aqui comigo, antes da gente continuar aqui em autoacusação falsa, então fica aí, olha, falsa comunicação de crime ou contravenção, tranquilo aí para vocês ficarem ligados. É um crime que não é muito cobrado em prova, mas de vez em quando o é, e o examinador ele gosta de confundir esse crime exatamente com a denunciação caluniosa, tá bom? Tem agora um outro crime aqui, um outro tipo penal que a gente vai trazer para vocês. Se liga aí na tela, olha. Autoacusação falsa, artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. É um crime de menor potencial ofensivo. Olha só, quando há uma acusação de um crime inexistente, você está movimentando o aparelho estatal. Movimenta o aparelho estatal, movimenta o Estado à toa. Por isso que é o crime. Professor, por que alguém ia falar que cometeu um crime que não existiu? Não sei, aí vai da cabeça da pessoa, né? O fato é que pode acontecer. Olha a outra situação, essa aqui é mais fácil a gente visualizar na prática.
ou praticado por outrem. Por que que esse daqui também o legislador ele quis incriminar essa conduta? Porque vai prejudica as investigações. Às vezes a polícia tem um suspeito e chega outra pessoa, investigações, chega outra pessoa e fala que na verdade ela que é a autora daquele crime. Por que que isso aqui é mais fácil da gente visualizar? Porque acontece. Às vezes um comparsa fala que, né, de outros crimes, sabe que o seu amigo de crime praticou um crime, ele já está ferrado mesmo, ele fala, olha, quem cometeu aquele crime ali foi eu, entendeu? Para livrar o comparsa dele, que às vezes está com a vida um pouco mais limpa. Um pai que vê às vezes o risco de seu filho ser preso, ou de ter a sua ficha policial suja, né? Ter antecedentes criminais, o pai vai e se acusa perante a autoridade dizendo que ele que é o autor do crime. Então, ainda que a intenção dele seja altruísta, deste pai que faz isso, do amigo que faz pelo outro, não interessa. Trata-se de crime, artigo 341, beleza? Autoacusação falsa, como eu falei, é um crime de menor potencial ofensivo porque a pena máxima é de 2 anos. Olha só, vamos trazer aqui muita atenção quando fala acusar-se perante a autoridade de crime. Então, se houver a autoacusação falsa de uma contravenção, incidirá o artigo 341? Não, pessoal, não incide. Tá bom? Porque o tipo penal é claro em falar crime. Acusar-se perante a autoridade é necessário que esteja na presença física? Não, é um crime de forma livre, tá bom? Pode ser, por exemplo, pelo meio escrito, então não requer presença física. Manda uma carta lá para o delegado e fala que você praticou um crime que você não cometeu. Pronto, autoacusação falsa. Beleza? Sujeito ativo. Pode ser qualquer pessoa, menos aquele que efetivamente praticou o crime, né? Aí não tem como ele ser sujeito ativo desse crime. E o sujeito passivo, obviamente aqui será o Estado. Beleza? O que mais? É um crime que somente pode ser praticado mediante dolo. Crime de ação penal pública incondicionada e é um crime formal. Ele consuma-se no momento em que a autoridade toma conhecimento da autoacusação, tá bom? Da autoacusação falsa, independentemente de realizar ou não as diligências. Olha só, alguns pontos de destaque aqui também na autoacusação falsa. O crime de autoacusação falsa se consuma ainda que a motivação do autor, ao se acusar perante a autoridade, seja altruísta, para proteger o sujeito ativo. Foi o que eu já falei com vocês, né? Ainda que a intenção dele seja boa, de proteger uma pessoa que ele ama, não interessa, ele cometeu o crime de autoacusação falsa. Outro aqui, não incorre no crime de autoacusação falsa o partícipe do crime que se apresenta como autor. Então, olha só, temos aqui um crime que foi praticado por 2 pessoas. Um deles foi o autor, o outro é o partícipe. Professor, qual que é a diferença mesmo? Lembra? Teoria objetivo formal, que foi adotada pelo nosso Código Penal. O autor é o que pratica o verbo núcleo do tipo penal e o partícipe é o que presta algum tipo de auxílio. Então, vamos falar aqui um crime de homicídio. O agente A é quem consegue a arma e entrega para o agente B matar o C, que é o desafeto dos dois. B pega a arma que foi entregue a ele por A e mata, efetivamente efetua os disparos contra C que vem a morrer. Aí vem o A, que não foi autor desse crime, ele é partícipe, ele prestou auxílio, foi ele que conseguiu a arma do crime e entregou para B, e se apresenta perante a polícia e fala, olha, o autor deste crime sou eu. Eu que efetuei o disparo contra C, eu que o matei, sozinho. Veja, pessoal, nesse caso, em que pese ele não ter sido autor, ele ter sido somente partícipe, houve crime? Houve. Ele sendo partícipe, ele contribuiu com a prática desse crime? Contribuiu. Então, nesse caso, se ele se apresenta perante a autoridade pública, autoridade policial, Ministério Público, dizendo que ele é o autor do crime, em que pese ele ter sido partícipe, ele não responde pela autoacusação falsa.
Beleza? Atenção nisso daí. Então é o que eu falei aqui, ó. Vou repetir. Não incorre no crime de autoacusação falsa o partícipe do crime que se apresenta como autor, que fala que foi ele que praticou o verbo núcleo do tipo penal. Beleza? Ainda que ele só tenha prestado o auxílio aí como partícipe. Último ponto. Haverá concurso formal impróprio, que é previsto lá no artigo 70, na segunda parte do artigo 70 do Código Penal. Concurso formal impróprio, lembra? Uma ação pratica dois ou mais crimes com desígnios autônomos. Então, em que pese ter sido somente uma ação, ele tinha desígnios autônomos. É aquele cara que efetua um disparo de arma de fogo com uma munição que ele sabe que vai atravessar o corpo da vítima A e vai acertar e matar também o B. Ele quer matar os dois mediante um tiro somente. Então, como ele tem a intenção desígnios autônomos em relação ao homicídio de A e o homicídio de B, ele responde na regra do concurso material, tá bom? Que é a lá do artigo 69. Esse é o concurso formal impróprio. Uma ação pratica dois ou mais crimes com desígnios autônomos. Então, olha, haverá concurso formal impróprio entre autoacusação falsa, que é o crime que a gente está vendo aqui agora, e denunciação caluniosa. Em que situação? Se o agente se acusa de ter praticado um crime inexistente, em conluio com o terceiro, sabendo o inocente e dando causa à instauração dos procedimentos previstos em lei. É o que está lá no artigo 339. Professor, explica isso daí pra gente. Olha só, o cara agora que quer se autoacusar, que quer se acusar, melhor dizendo, perante a autoridade, o cara não quer somente ferrar a própria vida, não. Ele quer ferrar a vida de uma outra pessoa que nada tem a ver com a história. Então ele fala, pega uma situação inexistente, fala que, por exemplo, tentou praticar o homicídio contra uma pessoa. Ele fala, olha, eu, junto com o João, fomos lá, cada um com uma arma, e efetuamos 20 disparos contra a vítima, mas ela não veio a falecer. Mas olha, eu pratiquei a tentativa de homicídio e o João também praticou a tentativa de homicídio comigo. Só que, pessoal, não houve tentativa de homicídio coisa alguma. Então, esse agente que chegou na polícia e falou, inventou essa mentira toda, ele responde pela autoacusação falsa, porque ele não praticou esse crime, é um fato inexistente, em concurso formal impróprio com o crime de denunciação caluniosa. Porque ele imputou falsamente o crime a uma pessoa que ele sabia inocente e deu causa a uma instauração de investigação policial, algum processo aí judicial também. Beleza, pessoal? Então, atenção nisso daí. Se o cara chega e inventa uma história e não fica satisfeito em falar que ele praticou um crime, mas inclui um terceiro, dizendo que praticou em conluio com ele aquele fato delituoso, ele responde em concurso formal impróprio pela denunciação caluniosa e pela autoacusação falsa. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água e em 5 minutos você vai tomar 5 minutos aí e eu te espero daqui a pouco aí para a próxima aula. Beleza? Até mais!